Ah, estou preparando a escola do futuro. Pare. A escola que nos interessa é a escola do presente. Só para você ter ideia, mais de 85% dos casos de violência praticados contra a escola brasileira, a motivação é o bullying. O que é bullying? O que não é bullying? O que é o cyberbullying? O bullying praticado é um ato de irresponsabilidade absurdo. O cyberbullying é uma coisa muito perigosa porque você faz isso dentro de um quarto. É preciso construir níveis de consciência dentro da escola. Agora, gente, olha, sem preparar o professor, tudo fica mais difícil. Quais são os cuidados que a gente precisa ter enquanto família, enquanto educadores, com esse ambiente da internet, na sua opinião? Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso aí, essa educação é da família. Não! Olha uma coisa que é terrível, Luan. Quando o próprio professor é capaz de promover o bullying, a escola precisa ouvir o aluno. Quando a escola ouve o aluno, quando ela faz a escuta qualificada do aluno, ela conhece a família, porque a criança revela. Uma coisa que é muito interessante no Brasil, Luan, é a evolução sobre o direito do trânsito. Foi a escola que ensinou, mas ensinou aos pais? Não, ensinou às crianças. Então, se você vê uma situação de bullying e você chama e diz assim, meu filho, você não pode fazer isso, não é certo e tal, ele vai continuar praticando bullying. Você precisa romper aquilo, você precisa dar um basta naquilo. E você só pode dar basta quando você responsabiliza. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um MesaCast do Fala Mais. Meu nome é Luan Marins e hoje eu estou aqui com a responsabilidade de tratarmos sobre um tema muito importante em qualquer escola do mundo, o cyberbullying. E para esse nosso bate-papo de hoje eu tenho uma convidada muito especial, a professora Josevanda. Professora, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade. E antes da gente começar, eu queria pedir para a senhora contar um pouco quem é a professora Josevanda. Olá, gente. É um prazer estar aqui, agradecer a esse convite maravilhoso, a oportunidade de poder falar para tantas pessoas que, assim como eu, acreditam na educação como uma ferramenta de transformação da sociedade, né? Eu sou Josevanda Mendonça Franco, sou uma sergipana, uma professora há muitas gerações, né? E tenho um trabalho muito focado nessa área de atendimento a crianças com demandas educacionais diferenciadas e de enfrentamento a todas as formas de violência. Me considero, eu sou uma operadora de direitos da criança e do adolescente, numa perspectiva muito focada na educação, na melhoria da qualidade da prestação dos serviços educacionais e, consequentemente, da aprendizagem. Perfeito. Para a gente começar, então, assim, esse tema que é interessante e, ao mesmo tempo, nebuloso, vamos começar com a definição dos conceitos, separando aquilo do o que é bullying, o que não é bullying, o que é o cyberbullying, como é que a gente pode separar isso nos devidos conceitos? Bom, na legislação brasileira, aquilo que nós chamamos de bullying, na verdade, é uma intimidação sistemática, não é? Quando ela é feita de forma virtual, não é? Utilizando os mecanismos das redes sociais, então aí nós chamamos de cyberbullying. Mas é bom observar que nem tudo que acontece do ponto de vista da violação, do enfrentamento e do desrespeito ao outro é bullying. Né? A intimidação sistemática tem características que são muito peculiares. Primeiro, precisa ter um cenário, certo? Esse cenário, quando nós tratamos do bullying, pode ser qualquer espaço de natureza social, mas evidentemente a escola é o maior, porque a gente sabe perfeitamente que as relações de poder na escola, elas são muito fortes e extremamente imperiosas, né? Então, depois desse cenário, você precisa ter um grupo de atores, né? Você tem que ter um violador, você que é o agressor, é a pessoa que promove. Você tem um espectador, que é aquela pessoa que não promove, mas estimula. Você tem um grupamento de pessoas que apenas observam, né? São os chamados observadores, e você tem a vítima. E para ser intimidação sistemática, como a própria terminologia já diz, precisa ser continuada. Né? Não pode ser um único momento. E se estabelece a partir de uma relação de poder.
é alguém que é mais forte, é alguém que tem mais prestígio no ambiente, né, de vivência, é alguém que é mais respeitado, né, por ter uma força de liderança. Então, esses são os elementos que definem, né, aquilo que nós chamamos de intimidação sistemática. Agora, uma coisa que é muito significativo é que esse momento, né, ele não é único, como eu já falei, precisa ter uma continuidade, né, precisa ser uma violação continuada, mas acima de tudo, né, precisa ter uma motivação específica do ponto de vista do foco da violação, que geralmente, né, são os aspectos de natureza física, as questões relacionadas a gênero e as questões de natureza também racial, né, as questões de natureza ligadas aos diversos formatos humanos, né. Então, é extremamente perigoso, porque ele acontece muito mais nessa fase da adolescência, né, crianças também praticam a intimidação sistemática, e é bom que a gente observe que ela tem um nascedouro, e que não é geralmente no ambiente em que ocorre. A família tem uma responsabilidade imensa quando não é capaz de conter os ímpetos naturais, ou ainda pior, quando estimula a prática da intimidação, a prática da violação ao direito de existir muitas vezes, porque alguns adolescentes, algumas crianças chegam a tirar a própria vida, porque não suportam a dor da violação. Então, nós estamos falando de um assunto extremamente sério, que precisa ser enfrentado todos os dias, com muita responsabilidade pela escola. A escola e os operadores da escola têm uma responsabilidade enorme na percepção de que algo não está funcionando bem e que uma criança ou um grupo de crianças, né, estão sendo violados continuadamente e que é preciso estagnar. Perfeito. E a gente, no nosso mundo, né, atual, a gente tem a questão da internet, que por si só já é nociva por muitos aspectos, né. Quando a gente traz esse ambiente, que era um ambiente escolar, offline, essas práticas de bullying, elas eram situacionais, né, aconteciam num local específico, talvez fora dali não acontecesse, pelo menos não com aquele grupo. Hoje, quando a gente vai para a internet, isso muda um pouco de configuração. Afinal de contas, o que está na internet, a gente perde o controle sobre quem está assistindo, ou quem tá produzindo, enfim, é uma outra dinâmica. Quais são os cuidados que a gente precisa ter enquanto família, enquanto educadores, com esse ambiente da internet, na sua opinião? Veja, o fato de existir esse cenário da internet, que num primeiro momento parecia ser um cenário anônimo, e o anonimato é algo muito importante para quem deseja violar. O fato de existir esse cenário não significa dizer que fora dele o indivíduo violador não exerça a mesma violência. Então, quando nós estamos tratando, por exemplo, da violência praticada sistematicamente através das redes sociais, aquele indivíduo também é capaz de praticar intimidações nos ambientes reais, fora dos ambientes virtuais. Então, o primeiro caminho é a família. A família precisa acompanhar os filhos, porque nós estamos vivendo tempos diferenciados daqueles que nós fomos criados. Eu sempre digo assim: todos os operadores da escola, principalmente os operadores docentes, eles precisam compreender que a escola que eles estudaram não existe mais. A maior referência que nós temos de escola é a escola que nós estudamos. E ela vai se distanciando à medida que nós vamos envelhecendo. Então, a escola é um elemento vivo da sociedade. A escola é e está na sociedade. Então, nós precisamos entender que a escola precisa acompanhar a sociedade. A escola não pode envelhecer. Sob pena, né, às vezes eu me deparo com escolas, a escola já tem 60 anos. É só do ponto de vista histórico que você tem que observar esse aspecto pretérito da escola, porque você precisa viver o presente, né?
Por outro lado, quando a gente pensa, na escola: "Ah, eu estou preparando a escola do futuro", pare, pare. A escola que nos interessa é a escola do presente, Perfeito. porque o futuro não existe. A gente nem sabe se vai estar nele. Uhum. Então a gente precisa pensar na escola de agora. A escola de agora é uma escola que está em processo de transformação. Agora eu vou dar, vou usar meu lado historiador, né, Vambora. vou dar dar aqui um exemplo, né, vou dar um exemplo típico que para mim é muito significativo. Em 1736, Diderot e D'Alembert começaram a publicar a enciclopédia. O que era a enciclopédia? Um grupamento, né, a junção de 36 volumes, contendo todo o conhecimento do mundo. Então, estava ali, se você quisesse saber quem foi Aristóteles, estava ali. Antes da enciclopédia, né, antes do verbete Aristóteles, você tinha que ter um livro sobre Aristóteles para saber quem foi Aristóteles. Se você quiser saber de borboleta, você tinha que ter um livro sobre borboleta para saber quem era que tinha esses livros. Olha, nós estamos falando da primeira metade do século XVIII. Quem tinha? A igreja. A igreja detinha o conhecimento então, né? Depois da publicação da enciclopédia, 3 grandes revoluções aconteceram no mundo. A Revolução Americana, né, que é a independência dos Estados Unidos, que criou um modelo democrático que sobrevive até os dias de hoje, com uma constituição, né, até os dias de hoje. A Revolução Francesa, né, que pôs fim ao Ancien Régime, que criou uma nova perspectiva para a Europa. E a Revolução Industrial, que é tão importante, que nunca parou. Ela continua até hoje. A internet é a nova enciclopédia. Nós estamos vivendo um tempo de revoluções. E a escola precisa acompanhar esse tempo de revoluções. Muitas vezes a gente responsabiliza a tela por todas as coisas ruins e por todas as mazelas que nós estamos atravessando. Mas é preciso entender que quem criou a tela foi o próprio homem. E foi o homem que passou pela escola. Não foi um homem que não tenha vivenciado a escola. Então a tela, ela precisa ser tratada, a internet precisa ser tratada como algo, como uma ferramenta que pode contribuir para a ampliação do conhecimento. E qual é a grande revolução que a internet se propõe? A velocidade. A velocidade. Né? Rapidamente você tem respostas. Ah, eu quero saber como é que vai estar o tempo no Rio de Janeiro daqui a 15 dias. Você vai lá, você digita no Google e você tem a resposta. Então essa velocidade faz com que o universo da adolescência, e aí eu não vou nem colocar no singular, o universo das adolescências tenham um contributivo gigantesco de poder sobre o conhecimento. Quem detém o conhecimento detém a ferramenta mais significativa da construção e da evolução da humanidade. O que nos difere dos outros grupamentos de animais, né, essa razão que nós propagamos tanto, né, e dizemos tanto, o que difere os homens dos outros animais é a racionalidade. Mas a racionalidade em função da aquisição do conhecimento. Porque, veja, o homem não é capaz de ser feliz sozinho. Não existe possibilidade. De coisas simples, de quando nós acordamos e decidimos vestir uma roupa, você não pensa em vestir uma roupa. É muito raro você encontrar alguém que pense em vestir aquela roupa porque aquela roupa é agradável a ele mesmo, né? A si mesmo. Não, você veste a roupa porque diz, hoje eu vou encontrar com fulano, então eu preciso ir mais arrumado. Você vestiu a roupa para você? Não, você vestiu a roupa para fulano. Então, o mais importante da vida, para além do respeito que você deve ter por si mesmo, é você saber respeitar o outro. Algumas famílias não cultivam isso. E aí, evidentemente, é uma combinação bombástica. Quando você tem esses elementos, né, que vão chegando até você de forma hereditária, mais uma carga de conhecimento que não é proativo. Quando isso acontece, nós estamos diante de um violador. Perfeito. E continuando essa linha, né, família, o segundo espaço de convivência dessa criança é A a escola. escola. E aí são dessas crianças, dessas adolescências, dessas partes da infância, são múltiplos os universos que a gente convive dentro de uma escola. E aí, por vezes, é desafiador você lidar
com tantos universos diferentes e tantos familiares demandando que, olha para o meu problema, se tem uma escola com 1000 alunos, são 1000 realidades diferentes. Falando um pouco sobre esse caso específico, né, do bullying, dessa trajetória, desse histórico que essas crianças trazem, que é um histórico familiar, como a senhora muitas vezes, como a senhora apontou agora há pouco. Como é que a escola pode fazer, né? Quais são as ações que a escola pode fazer assim, de forma prática, que a senhora tem visto, tem desenvolvido, para que a gente possa fazer essa interrupção de forma consciente? Porque essa interrupção também de uma outra forma, de uma forma autoritária, porque a escola é assim, ponto, não gostou da escola, então tira, ela também não produz o efeito que é da conscientização, que é o nosso papel enquanto escola. Sim. Né? Então como é que a gente pode não só fazer esse trabalho com as crianças, com os adolescentes, mas também estender esse senso de criticidade, esse olhar ampliado do mundo para as famílias? O melhor caminho é o próprio aluno. Né? Você não consegue trazer a família para dentro da escola na frequência que o aluno está. Então, o melhor caminho é o aluno. Uma coisa que é muito interessante no Brasil, Luan, é a evolução sobre o direito no trânsito. Foi a escola que ensinou. Mas ensinou aos pais? Não. Ensinou às crianças. Não joga o que você está no carro do lado de fora, né? E aí eu tenho relatos de amigos meus, não, eu fui jogar um papel de bala e meu filho disse, não faça isso, você não vai. Eu vou dar um exemplo da minha neta. Eu fui tomar uma água de coco com ela, e aí ela pediu uma água, e eu pedi uma água de coco, e o rapaz me trouxe o coco com um canudo de plástico. E aí ela falou assim, vó, você vai usar esse canudo de plástico? Eu falei, vou, qual é o problema? Ela falou, vó, você pode matar uma baleia com ele, porque veja, se os animais do mar tiverem papapá, e foi dizendo tanta coisa que eu falei, é melhor eu nem tomar essa água de coco, estou achando uma coisa muito perigosa. Então assim, a gente precisa, vamos comprar uma calça jeans, vamos. Ah, não quero calça jeans, vó. Por quê, Antônia? Você não quer uma calça jeans? Ah, vó, veja, para deixar um índigo dessa cor, são usados 70 litros de água. Essa água não vai tratar e vai para os rios, e os rios contaminam. Então, não vamos mais comprar calça jeans. Então, esse trabalho com as crianças, ele começa com uma escuta qualificada. A escola precisa ouvir o aluno. Quando a escola ouve o aluno, quando ela faz a escuta qualificada do aluno, ela conhece a família. Porque a criança revela. A criança revela. Então, você ouvir a criança é o primeiro passo. Construa momentos de roda de conversa, de discussões, apresente o filme, faça com que eles discutam um filme, leia um livro, vamos ler um livro coletivamente, né? Eu acho as leituras coletivas, eu considero que são fantásticas, e a grande maioria das escolas tem grandes leitores, porque não é todo mundo que sabe ler um livro. Nem todas as pessoas sabem dar ao livro essa força e esse poder, né, que um texto tem. Então, fazer a leitura e deixar que as crianças conversem a respeito daquilo. Transformem a sala de aula num ambiente colaborativo, onde um pode ajudar o outro. Ensinar as pessoas a cuidar das outras pessoas começa na infância. É na infância que você começa a cuidar dos outros. É na infância que você começa a observar o outro. Veja um caso, uma classe que tem 2 ou 3 crianças autistas, elas são sempre muito mais acolhidas pelos próprios colegas. Então, se há esse acolhimento do ponto de vista das relações pessoais, também vai haver um acolhimento para a aprendizagem, também vai haver um acolhimento para transformar. Né? Então, se você tem uma criança que tem uma família que compreende, né, a importância da educação na perspectiva dos direitos humanos e faz isso em casa, automaticamente você vai fazer com que aquela criança transfira para outra criança esses conceitos. A solução está sempre dentro da escola. Quando uma criança ultrapassa a soleira de uma escola, ela é da escola. É a escola que precisa construir esses caminhos. Pode ser que a gente nem consiga com todas as crianças, porque a força da família, a forma como a família cuida daquela criança é muito significativa. E tem muitas famílias que vivem um tempo que não é o tempo da criança.
Tem muitas famílias que vivem um tempo que não é o tempo da criança, né? Por exemplo, uma família que tem 3 filhos, são 3 indivíduos completamente diferentes. Geralmente as pessoas dizem assim: "Ah, os autistas, cada autista é único". Todo ser humano é único. Perfeito. Não existe essa coisa. Então, quando você tem, por exemplo, 3 filhos, você tem 3 microcosmos completamente diferentes. Você põe na mesma escola, você não avalia, por exemplo, que tipo de escola seria interessante para o meu filho primeiro, né, o primeiro filho. Que tipo de escola seria interessante para o último? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tive 2 filhos, eu tenho 2 filhos, né, já não são mais crianças, por isso que eu coloquei, no passado. Eh, Quando os meus filhos eram crianças, eu percebi, e eles têm uma diferença de idade considerável, são quase 7 anos, que eles não podiam estudar na mesma escola. Porque a minha filha é extremamente cartesiana, é extremamente matemática, né, é uma pessoa, é hoje uma enfermeira, uma pessoa que tudo na vida tem uma resposta de natureza científica. O meu filho é um arquiteto hoje, é uma pessoa que pensa em arte, um misto de Madre Teresa de Calcutá e Robin Hood, entendeu? Então eles não podiam estudar na mesma escola, eles não tinham como estudar na mesma escola, sempre estudaram em escolas diferentes. Agora, a vida moderna faz com que você não, é mais fácil você levar os 3 para a mesma escola e buscar os 3 na mesma escola. Eu estou dando um exemplo extremo, né, de uma vivência pessoal, mas isso é muito significativo, né. Colocar 3 filhos para dormir no mesmo quarto, se não for uma necessidade mesmo em relação à incapacidade de ser de outra forma, é muito complexo, porque você viola 3 indivíduos completamente diferentes, que pensam diferente, que gostam de dormir num horário diferente. Então tem famílias que não conseguem perceber isso, né, e respondem assim para os filhos: "Você vai fazer isso porque eu fiz assim, porque seu avô me mandou". A gente precisa entender que nós criamos os nossos filhos não com os valores dos nossos pais, mas com os valores dos nossos avós. São os avós, são os valores dos nossos avós. Por quê? Porque o seu pai aprendeu com quem? Com o avô, né. Então, veja que nós temos aí 2 gerações, e que se isso for levado muito a sério, assim, "Não, você vai ser engenheiro, porque eu sou engenheiro, seu avô era engenheiro, você vai ser advogado, porque eu sou advogado e seu avô era advogado". Quando você coloca nessa condição, você pega a história e você comprime como se ela não fosse importante ou como se ela não existisse. Então, a primeira coisa que a escola precisa fazer é ouvir o aluno, é entender cada um, isoladamente, gente. Aquela escola do coletivo, né, eu fui uma professora que entrava numa sala de aula com, 50 alunos e eu ministrava a mesma aula para 50 alunos. Sempre que eu falo isso, os professores perguntam: "E agora a gente vai ter que ministrar aula para cada aluno?". Não, mas você vai ter que prestar atenção de que forma cada aluno está recebendo o que você está passando. Isso é importante. Onde é que você percebe isso? Na avaliação. Na avaliação você percebe isso, né. E aí flexibilizar a avaliação, parar com essa coisa de que toda criança tem que responder uma prova no final do bimestre, pensar em estratégias que sejam diferentes. Qual é a melhor forma de você encontrar as estratégias? Converse com os alunos, eles têm a resposta. E aí, pegando esse gancho dos professores, estava pensando aqui também que muitas vezes a escola, como esse ambiente de muitas gerações diferentes, né, professores, alunos, os outros educadores envolvidos no processo, às vezes tem concepções diferentes, né. Então, não vou dizer na minha época, algumas brincadeiras que naquela época a gente entendia como brincadeira, hoje já são entendidas de uma outra forma, e nem sempre essas pessoas têm essa noção de que o mundo mudou, de que as coisas mudaram, e que coisas que cabiam naquela época não cabem mais hoje. Falando para esse desafio, assim, especificamente, quando a gente tem um problema com algum professor, com alguma professora, com algum funcionário, que acaba, sem saber, cometendo um ato de bullying contra um aluno, uma turma, que caminhos a gente pode recorrer para tentar amenizar essa situação com os funcionários, né? Garantir aí o direito da criança, dos adolescentes.
Quais caminhos a senhora acha que são possíveis nesse sentido? Vamos lá. O que faz a diferença de você, ter vivenciado um cenário em que todo tempo você tinha um colega que era chamado de cabeção? E por que hoje não dá para chamar alguém de cabeção? O que que qual é a linha tênue que demarca isso aí? O conhecimento. Hoje nós temos um acesso muito maior àquilo que nós chamamos de garantia de direitos, quer na legislação, quer do ponto de vista doutrinário, né. Uma coisa que é interessante, entre os adolescentes que praticam atos infracionais, por exemplo, quando eles são apreendidos, né, eles dizem logo: "Eu sou um adolescente, eu sou de menor", né, que é uma expressão que a gente nem usa mais, mas ele usa aquilo ali porque ele sabe, ele tem consciência de que ele é um sujeito de direitos, independentemente do ato cometido, né, independentemente do crime que possamos cometer, nós somos sujeitos de direitos, nós temos direito à defesa, nós temos direito, né, a nos manifestar sobre aquela situação. Então, é o conhecimento que vai melhorar gradativamente as condições. Ou seja, é preciso disseminar o correto, é preciso trabalhar para que se mobilize a favor. Quer ver uma coisa que é muito interessante para uma escola? Quando ela começa a trabalhar com um grupamento de ferramentas que nós chamamos de práticas restaurativas. Não é justiça restaurativa, são práticas restaurativas. A natureza é totalmente pedagógica, totalmente pedagógica. Como tudo que nós precisamos fazer na escola. Tudo na escola tem uma natureza pedagógica. Desde o momento que você forma uma fila para o lanche, né, até o direito de sentar num determinado local dentro da sala de aula. A natureza é pedagógica, certo? O que que a gente pode fazer nesse sentido? Usando essa perspectiva da natureza pedagógica, trabalhar as pessoas, né, construir um caminho com práticas restaurativas, a comunicação não violenta, disseminar. Olhe, gente, é importantíssimo utilizar os princípios e a metodologia da comunicação não violenta. Ela foi criada, né, por um pesquisador, um estudioso americano, Marshall, e ela tem um resultado imediato. É uma coisa assim absurda, quanto mais você grita com uma criança, mais ela não lhe ouve. A partir do momento que você reduz e faz uma comunicação com muita tranquilidade, isso não é importante somente para as crianças não, os adultos também, né. As pessoas precisam entender que o que você está falando está vindo de forma proativa, nunca de forma reativa, né. Trabalhar, por exemplo, os círculos de construção de paz. É uma metodologia fantástica, é uma ferramenta maravilhosa para você estabelecer na escola um clima harmônico e a partir do momento que você tem um clima harmônico, você facilita a aprendizagem, porque o objeto da escola é a aprendizagem. E não importa se aprender são noções de trigonometria, né, ou se aprender que Amenófis IV fez uma reforma monoteísta de culto a Atom no Novo Império, ou se é aprender a pedir para ir, por exemplo, para usar o sanitário. Para uma criança autista, isso tem um significado absurdo, porque significa autonomia. Então, parte sempre do princípio de que a escola é um espaço de aprendizagem para as crianças e os adolescentes e para os adultos. Trabalhar as rodas de conversa, promover a escuta qualificada. Como é que se promove a escuta qualificada? Ouvindo e levando a sério o que você está ouvindo, né? Os adultos têm uma tendência muito forte a acreditar que crianças não são capazes de prover uma informação com cientificidade, com clareza. Não! Elas fazem absolutamente tudo, mesmo uma criança autista não oral. Ela diz exatamente tudo o que ela quer. Então, o que a gente precisa é transformar a comunicação da escola. A partir do momento que você começa esse trabalho de transformar a comunicação, você vai ter resultados imediatos, porque esses resultados, a comunicação, ela é
o instrumento mais importante das relações humanas. Quando você comunica bem, o resultado é positivo. Quando você comunica mal, você entra na situação de risco. E correr riscos não é uma coisa que a escola possa. Por quê? A escola é um espaço onde se trabalha a capacidade do ser humano tomar boas decisões. Perfeito. Só que esse universo da escola, de alguma forma ele está controlado, né? Ou ele pode ser controlado. Quando a gente fala da internet, esse universo ele tende a ter maiores dificuldades de controle. E aí tudo desemboca na escola. Em Sim. algum momento, num grau maior ou menor, em algum momento se desemboca na escola. Eu fico me perguntando sempre quão difícil é esse trabalho, à medida em que, às vezes, essas ações do bullying, que aqui se caracteriza um cyberbullying por estar no ambiente da internet, ele acontece fora da escola, mas dentro da escola a gente precisa dar conta dele. Como é que é essa interrogação, como é que a gente afaga também os educadores? Porque tem esse outro lado que eu acho que é importante a gente discutir um pouco aqui também, que é você estar lá na sua mesa tranquilo, trabalhando e do nada você descobre que está acontecendo uma situação muito grande de um cyberbullying contra um grupo, ou contra um aluno ou uma aluna, e, meu Deus, mas eu não sabia daquilo, às vezes aquilo já está no nível Altíssimo. altíssimo e você não sabia, aí tem um misto de culpa, meu Deus, como eu não enxerguei, e agora como é que eu posso fazer para lidar com isso? Como é que é lidar com esse caldeirão de emoções? Veja, tanto a escola quanto a escola e família caminham juntas o tempo inteiro, não são elementos indissociáveis. Precisa prestar atenção nos sinais. Precisa prestar atenção nos sinais. E aí, quando, eu digo isso, eu não estou dizendo que o professor tem que ficar o tempo inteiro monitorando ou criar um perfil para colocar os alunos e tal. Mas se você adota uma metodologia colaborativa, né, metodologia colaborativa, ela tem uma possibilidade, ela traz uma possibilidade, de rapidamente, estabelecer relações de confiança, certo? Aí é um aluno que conta para o outro, que conta para o outro, né. Eu vou dar um exemplo claro. Há umas 2 semanas atrás eu fui chamada numa determinada escola, porque uma situação se tornou muito grave. Uma aluna, né, se envolveu com uma pessoa no meio no universo virtual e mandou algumas fotografias indevidas e estava sendo chantageada para que outras colegas também pudessem fazer o mesmo, né. Eh, a a professora, uma das professoras, a professora de ciências, começou a perceber que o grupo estava muito nervoso. Nem todos os professores vão ter essa habilidade, evidentemente, mas aqueles que têm, precisam ser estimulados e ajustados para isso. E aí começou uma investigação, né, não com a menina que tinha sido chantageada, mas com o grupo do entorno dela. Pronto, rapidamente se descobriu, rapidamente se tomou providência. Primeira coisa, gente, olha, a providência precisa ser tomada. As escolas gostam de usar como elemento de defesa o fato de uma criança e um adolescente não serem punidos, né, porque são juridicamente, na legislação brasileira, inimputáveis. Não há possibilidade de você imputar a pena, mas as crianças podem ser sim, tá, trabalhadas nesse sentido, da sanção, mas dentro daquilo que nós chamamos de uma medida, né, através das famílias, mas os adolescentes não. Os adolescentes são perfeitamente e respondem responsáveis a partir da aplicação das chamadas medidas socioeducativas. As de meio aberto, a prestação de serviço à comunidade e à liberdade assistida, e as de meio fechado, né, a semi-liberdade e a privação de liberdade. Isso a escola não pode desconhecer. A escola precisa saber que nós temos um sistema nesse país, um sistema de garantia e defesa de direitos da criança e do adolescente. Mas, para cada direito, existe um dever. Então, se ele tem o direito de estar na escola, ele tem o dever de minimamente cumprir
com as bases de convivência que são necessárias para a permanência na escola. Então, isso é muito significativo. Tomar providência, não pode deixar para lá. Não pode deixar de responsabilizar. Quando você deixa de responsabilizar um adolescente por um ato praticado, automaticamente ele entende que o que ele praticou não é tão grave. Mas a partir do momento que ele é responsabilizado, que a família é chamada e que é preciso fazer um acordo, e diante da gravidade, por exemplo, um caso de cyberbullying, por exemplo, precisa ser levado ao Ministério Público, precisa ser levado ao Conselho Tutelar, precisa ter um boletim de ocorrência, precisa judicializar, não tem saída, gente. Caso contrário, muitas vezes a escola diz assim: "Ah, mas eu não quero me meter porque é uma família estruturada". Ah, olha, esse conceito de família desestruturada é uma coisa que me deixa extremamente nervosa. Toda vez que uma pessoa me diz assim: "Ah, mas ele é assim porque a família dele é desestruturada", eu pergunto: "Conceitue o que é família estruturada. Diga para mim o que é uma família estruturada". Porque ninguém vive o ambiente familiar, a não ser a própria família. A escola não vai à casa do aluno. Então, aquilo que nós imaginamos que é uma família estruturada, porque tem um pai e uma mãe que tem carro, profissão, casa própria, pode pagar uma escola privada, papapá, papapá, pode não representar nada disso. Você pode estar diante de violações terríveis, como eu te falei antes da gente começar aqui. E nesse caso, o caminho é sempre Responsabilizar. Sempre. Sempre. Precisa, porque o ser humano não aprende com conselho. Não há conselho no mundo que possa fazer com que uma pessoa mude sua posição. O ser humano aprende com exemplos. Então, quando você mostra a ele, ó, se você fizer uma ameaça à sua colega, você vai ter que responder dessa e dessa forma. Aí ele sabe que ele vai, né, que a responsabilidade vai ser compatível ao erro cometido. Precisa responsabilizar. Não adianta essa coisa de: "Ah, porque eu não vou fazer mais", dependendo. Porque a gente precisa entender o seguinte: existem crianças e adolescentes que, eh, até ou por uma estrutura genética, não é, ou pelo o ambiente em que vive, né, o ambiente em que vive, não favorecem de maneira nenhuma a uma saúde mental. Então, a partir do momento que você responsabiliza, é como se você tivesse trazendo ele para uma rota. Os seres humanos têm um roteiro de crescimento. Todos nós temos um roteiro de crescimento, né? Desde o do primeiro momento, da hora que você nasce, você já começa a morrer. Então, você tem um roteiro ali de evolução social. Quando esse roteiro se desvirtua, você tem que trazer de volta. Mas para você trazer de volta, você tem que mostrar, com o exemplo, os níveis de responsabilidade que nós temos. Nós somos responsáveis por nós e pelas outras pessoas. Um bullying praticado é um ato de irresponsabilidade absurdo. Então, se você vê uma situação de bullying e você chama e diz assim: "Oh, meu filho, você não pode fazer isso, porque não é certo e tal", ele vai continuar praticando bullying. Ele vai continuar praticando. Você precisa romper aquele círculo. Certo? Você precisa romper aquilo, você precisa dar um basta naquilo. E você só pode dar basta quando você responsabiliza. Olha, você é responsável por isso aqui, então, por conta disso, nós vamos agora, veja, viu? Não é expulsar o aluno da escola, não é isso. É bom lembrar que neste país, uma criança e um adolescente têm o direito, com prioridade absoluta, de estar na escola. Não há motivo nenhum que justifique, a não ser que a família não queira que ele continue naquela escola. Mas a escola não pode decidir se ele fica ou não. Esse direito não existe mais, desde 1990. Parece às vezes que eu falo coisas que foram convencionadas ontem. Não! É desde 1988, se a gente quiser buscar a base de tudo, que é a nossa Constituição, certo? Mas você precisa encontrar caminhos para responsabilizar sem trazer essa prática punitiva. E aí, quando eu falo das ferramentas das práticas restaurativas,
O círculo é um espaço, eu não sei se você já teve experiência com círculos de construção de paz, mas é um espaço, Luan, em que todas as pessoas se sentem seguras e com direito à fala. Quando você chama um adolescente, traz o pai e a mãe, e apenas você conversa com o pai e com a mãe, e ele está ali só de espectador, tudo que você conversou não vai servir. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe não estudam na escola. Você precisa acertar com ele. Você precisa promover essa harmonia dentro do grupo que ele convive na escola, e não com os pais. Embora a gente saiba perfeitamente da importância dos pais no processo, nesse processo de evolução. Quando você está falando, eu estava pensando aqui, é o seguinte, as crianças têm que estar na escola, eu também concordo, mas existem limites, né? O bullying, o cyberbullying, ele tem ali a sua panela de pressão, e no momento ela explode, ela pode explodir de várias maneiras, né? Tem a questão da automutilação, tem a questão até mesmo da violência. Sobre a questão do suicídio. A questão do suicídio, né? Então ela tem ramificações múltiplas. Mas olhando para esse caso da violência que sai do meio do online e se manifesta no meio offline, e normalmente se manifesta na escola, né? E a gente tem visto muito nos últimos meses, eu vou colocar assim, especificamente no Brasil, um número crescente de casos de violência dentro da escola. Como é que a gente, talvez seja uma pergunta ingrata aqui, mas como é que a gente dá conta de resolver esses casos que podem ser motivados por bullying, cyberbullying, que ultrapassam esse limite, que chegam numa violência, tendo roda de conversa, mas às vezes é uma situação que é reincidente, às vezes é uma violência que afeta também o professor. Como é que a gente também dá conta para garantir que esse espaço também seja um espaço que continue promovendo os direitos das crianças, e ele não se perca nesse emaranhado violento? Veja, não existe fórmula mágica. A violência é um fenômeno extremo. Qualquer forma de violência é um fenômeno extremado, né? Hoje a gente tem, só para você ter ideia, mais de 85% dos casos de violência praticados contra a escola brasileira, a motivação é o bullying. A motivação é o bullying. O bullying mata. Bullying mata. Então não é uma coisa, é uma coisa muito complexa para se enfrentar, e evidentemente as soluções também são complexas. Então veja, quando a escola também tem seu limite. A escola só chega até ali. Dali em diante você tem que sair para outras instâncias, e as instâncias são de natureza judiciais. Eu sei que é difícil, para a escola privada principalmente, a ideia de chamar um conselho tutelar, agir, mas isso é uma coisa que a escola precisa fazer. Porque, por exemplo, quando você tem um aluno que claramente você percebe que ele está sendo negligenciado. E olha, uma coisa que é importante, na escola pública a negligência é sempre focada na vulnerabilidade econômica ou social. Na escola privada, a negligência atinge o campo mais socioemocional. São crianças que vivem com a família, mas não fazem parte dela. E isso é devastador. Nenhuma criança pode viver sem fazer parte da família, né? São pais que trabalham de forma acelerada, até para garantir o próprio estudo. Não conseguem perceber que muito mais significativo do que você garantir uma escola de altíssima qualidade e do ponto de vista, né, dessa valoração em relação ao valor da mensalidade, não é suficiente para você contribuir com o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Muitas vezes, diminuir um pouco esse investimento e investir mais em um tempo qualificado, em relações socioemocionais mais duradouras e seguras, talvez seja mais interessante. Agora, a escola tem um limite. E o limite da escola, a escola sabe, ela precisa perceber qual é o limite, porque ela vai manter o aluno na escola, mas ela vai dizer, a partir daqui,
quem vai, toda a tratativa vai ser feita por uma outra instância. Isso é fundamental, né? Nós tivemos um caso em São Paulo de uma escola tipo AA, com uma mensalidade gigantesca, em que um aluno promoveu uma sequência de bullying, cyberbullying, né? Cyberbullying é absurda. O cyberbullying é uma coisa muito perigosa, porque você faz isso dentro de um quarto. Né? O bullying é coletivo. O agressor do bullying, ele precisa que alguém veja que ele está praticando bullying para que ele se sinta, né? O cyberbullying não. Cyberbullying não, ele está trancado dentro de um quarto e ele viola o direito das pessoas. Hoje nós temos o estupro virtual. E é tão danoso e tão devastador quanto o estupro físico. Né? Então, essa condição de ouvir a criança, de prestar atenção aos movimentos, por quê? Quem faz algo escondido, sigiloso, se mostra diferenciado. E já falando sobre direito, falar rapidinho sobre um tema, sobre uma parte importante da questão do cyberbullying com direitos. Mexer no celular das crianças, pode ou não pode? Os pais devem ou não devem ir lá e futucar o celular das crianças para saber o que eles estão fazendo nesse celular? O computador quase ninguém usa mais, né? As crianças estão mais com o smartphone. Pode ou não pode, professora? Eu vou dar um exemplo, né? Que acontecia comigo. Eu fui uma adolescente, uma criança na década de 60 e um adolescente na década de 70. Mas toda vez que eu dizia assim, meu pai, eu vou na casa de uma colega chamada fulana de tal. Aí ele dizia assim, quem é essa pessoa? Aí eu dizia, não, ela mora ali e tal, é aqui perto, não sei o que. Ele, tá, eu vou lá lhe levar para eu ver. É isso. Tem que mexer no celular, sim. É exatamente isso. Eu estou aqui, tô aqui vendo uma coisa diferenciada. Deixa eu ver o que é que você está vendo. Né? Por quê? Até os 18 anos de idade, o indivíduo é de responsabilidade dos pais. O que diz o artigo 227 da Constituição Federal? Quem tem o dever de proteger, quem tem o dever de desenvolver, quem tem o dever de garantir direitos? A família, a sociedade e o Estado. Todos nós. Não tem ninguém fora dessas três instâncias, né? Então, se o meu pai, todas as vezes que eu queria ir na casa de uma pessoa que ele não conhecia, ele me levava para ver como era, é preciso que os pais vejam como é que os seus filhos estão no universo da internet. E olhe que o perigo é muito maior. Tá? Não tenha dúvida nenhuma que você tem Hoje você acessa o mundo muito rapidamente. Você acessa o mundo rapidamente. Então, o que a gente precisa compreender é o seguinte, os adolescentes, eles estão em formação, certo? Eles têm ainda, o cérebro ainda não se desenvolveu. A biologia é uma ciência que vem, crescendo muito, mas a gente ainda tem muitas dificuldades de compreender o que é a adolescência. Veja que muitas pessoas, eu nem falo da minha geração, mas de uma geração posterior à minha, dizem, eu não aguento, é todos aborrecentes, quando é que essa fase vai passar? Não há nada mais trágico para um adolescente quando um pai diz assim, quando é que essa fase vai passar? Porque é uma fase, é tão importante que é curta. É tão importante que é a fase mais curta da vida do ser humano, E aí a biologia vem mostrando muito a importância dos pais compreenderem e ultrapassarem uma coisa que é muito, muito pertinente e que é muito prejudicial, que é o luto do filho criança. Toda a família passa por esse luto. A escola passa por esse luto. A escola sofre o luto do momento em que os alunos saem da infância e passam para a adolescência. E ela costuma dizer assim, quando você era do 5º ano, você não era assim. Óbvio que não. Quando ele era do 5º ano, era uma outra fase da vida dele. Qual é o ano mais difícil da escola? É o 6º. O 6º ano é um laboratório. É fantástico o 6º ano. Primeiro porque a gente tem uma questão de natureza genética. As meninas já alcançaram um processo de evolução bem maior, porque infelizmente as meninas amadurecem mais depressa,
de uma forma geral. E os meninos ainda são muito meninos. Então você tem ali dentro daquele universo de uma sala de aula, né, mentalidades completamente diferentes, com interesses completamente diferentes, com propósitos completamente diferentes. Então, o sexto ano, para uma criança, por exemplo, que é levada à alfabetização ainda aos 4 anos de idade, aos 5 anos de idade, o sexto ano vai marcar profundamente com a perda do interesse pelo estudo. Não sei o que estou dizendo isso não, a neurociência mostra isso, certo? Quando uma criança, um bebê não engatinha, ele vai apresentar dificuldades de pisar o lápis. Essas fases de evolução, elas são muito importantes. Uma criança está pronta para ser alfabetizada aos 6 anos de idade. Violar isso é muito perigoso. Tem crianças que vão e sobrevivem, e outras vão apresentar situações adversas lá no sexto ano, principalmente os meninos, certo? Então, veja, a escola precisa ser esse espaço que perceba todas essas coisas, né? E a partir do momento que ela percebe, a violência é muito perceptível. É uma criança que não dá valor à vida de um animal, é uma criança que não dá valor ao que come, né? É muito interessante isso. Eu tive uma experiência em uma escola pública, né, que oferece alimentação escolar, e que era muito comum no horário da alimentação, eles pegarem as frutas e arremessarem umas nas outras. Eles não comiam, eles mordiam e jogavam fora. E aí a gente teve que fazer todo um trabalho de construção da importância do alimento, de como aquilo é significativo para eles e para o mundo. Foi todo um trabalho, durante 2 anos foi feito um trabalho específico sobre o valor nutricional, né, dos alimentos e sobre a forma como se precisa encarar. E eram crianças vulneráveis, crianças que não tinham o que comer, em casa com essa fartura, né? Não é crianças que viviam no estágio de fome, mas crianças que não tinham essa fartura. Você ofertar numa manhã melancia, maçã, banana, melão, né, e ainda ter uma proteína, você não tem isso em todos os lares, né? E assim, é preciso construir níveis de consciência dentro da escola. Agora, gente, olha, sem preparar o professor, tudo fica mais difícil. A gente não aprende isso na faculdade. E aí, é claro que a resposta está sempre na formação. A formação do professor. Nessa formação continuada do professor, né? E aí, falando de bullying, cyberbullying, de violência... Ele precisa conhecer a fundo as características, ele precisa saber identificar os atores, ele precisa perceber o cenário. É sempre um aluno que está ali no lado e de repente chega um grupo de 4, 5 e se aproxima, né? E ali se estabelece uma relação de medo. O professor percebe isso, né? Mesmo dentro da sala de aula, certo? Evitar, olha uma coisa que é terrível, Luan, quando o próprio professor é capaz de promover o bullying. Vou dar um exemplo. Eu tive 3 alunos, eu sou uma professora de História Geral e passei 40 anos da minha vida ministrando aulas de História Geral nas turmas de terceira série do ensino médio e nas turmas de pré-universitário, né? E também uma professora universitária de didática geral que formava professores. E eu tive 3 alunos que se chamavam assim, eram de classes diferentes, o que era meu aluno era o Walt Disney. Um se chamava Walt Disney de Souza, a menina se chamava Jaqueline Onassis de Souza, e o outro se chamava Clécio Clay de Souza. Eu proibi de fazer a chamada. Nas classes que eles estudavam não tinha chamada. Porque cada vez que o professor fazia a chamada, a turma, né, extrapolava nas brincadeiras, né, nas risadas, né. Foi uma coisa tão séria para mim, me marcou tanto isso na década de 80. Não existia toda a legislação que nós temos hoje para você trocar o nome de uma pessoa. Era uma coisa absurda, mas eu fiz questão de ir, acompanhei, fui ao tribunal, fui ao juiz da vara da infância,
Consegui um advogado amigo para instruir todo o processo e tal, e a mãe concordou em trocar os nomes, porque imagine o que é você se chamar Walt Disney dentro de uma escola. Entendeu? Tinha de tudo, Pateta, Mickey, entendeu? Tinha de tudo. Então, assim, a escola, ela tem essa responsabilidade da percepção e mais, a responsabilidade de formar os professores, porque, olha, para tudo que a gente faz na vida, existem 3 dimensões que a gente não pode perder de vista. É a dimensão do conhecimento, você tem que saber. Se você é pedagogo, você tem que saber pedagogia. Se você é professor de matemática, você tem que saber matemática. Não tem outra saída, né? A dimensão da prática. E aí, se você entra numa sala de aula pela primeira vez, como eu entrei aos 17 anos, a prática que eu fui buscar foi de quem? Dos meus professores. Depois eu fui adquirindo a minha. E a dimensão do engajamento. Se você não tiver professores engajados, sua escola tem poucas chances de sucesso. Porque tudo bem que hoje a gente vive, eu sempre digo isso, todo mundo ri, mas é real. Nós temos na escola os professores, que é esse profissional que tem essas 3 dimensões, e o pessoal que dá aula. Todo mundo sabe quem é o pessoal que dá aula, né? Ah, eu entro na sala, se quiser prestar atenção, preste, se não quiser, não preste. Não existe isso. Um professor não pode simplesmente dizer que se o aluno quiser prestar atenção, preste. Se não quiser, eu vou continuar dando minha aula. Para quem? O que é que você está fazendo? A gente tem uma obrigação, né, de formar. Hoje eu estava falando para você da história dos lentes. Na minha cidade, em Aracaju, existia uma escola pública que tinha uma congregação de professores que eles eram chamados de lentes. E eu escrevi sobre a história dessa escola e eu levei todo o tempo da pesquisa sem saber por que os professores eram chamados de lentes. E aí eu fui até uma professora que tinha sido da congregação, já assim, com tinha 101 anos quando eu entrevistei ela, e ela falou, porque a gente amplia a visão do aluno, é por isso que a gente é chamado de lente. Você é um professor, você precisa ser uma lente limpa, boa, poderosa, capaz de visualizar não apenas aquele aluno a mais que está ali sentado, mas acima de tudo, visualizar um ser humano que vai lembrar de você para a vida inteira. Esse é um compromisso muito sério, porque nós somos inesquecíveis e imortais perante os nossos alunos. E nós não podemos perder de vista a ideia de que a formação do professor ela é decisiva para o sucesso da escola. Formar professor, né, construir com eles todos os elementos de convivência, né, a partir de uma comunicação não violenta, a partir de decisões tomadas no coletivo, a partir da construção dos círculos para que eles possam, e olha que os círculos não é uma coisa fácil, não é assim, vou fazer um círculo agora, não, tem toda uma metodologia, precisa ter um facilitador formado e tal, mas é um caminho para que a escola se qualifique na sua competência de formar seres humanos, certo? Porque ela pode ser um único espaço em que uma criança e que um adolescente pode se desenvolver. Perfeito. Uma pergunta assim em 2 frentes, mas que lá na frente acredito que elas se encontram. A gente falou que o crime é bullying, né? Que o bullying é crime. A senhora deixou isso muito bem claro. Mas hoje, eu queria trazer essa pergunta para 2 vieses diferentes. Um é a questão racial, que hoje a gente ainda encontra o racismo travestido de brincadeira. Chama racismo recreativo, que de recreativo não tem nada. Exato. Então, queria pedir para a senhora trazer um pouco uma fala nesse sentido. E, de um outro lado, também entender que esse mundo mudou, com acesso à informação, à internet, as crianças estão em contato hoje com informações que talvez não fossem do desejo dos seus próprios familiares naquele momento, porque acredito que elas não têm maturidade para aquela discussão, ou até mesmo está contra ao desejo daquela família sobre, por exemplo, diversidade. E aí eu estou falando de diversidade sexual, né, também. Como é que a gente organiza para que a minha percepção, os meus valores pessoais não me acorrentem no sentido de combater algo que eu não
acredito, mas preciso reconhecer como algo que viola o direito de uma criança? Primeiro precisa definir que racismo não é bullying. Racismo não é bullying. Racismo tem outras características diferentes do que a gente chama de bullying, né. Perfeito. O racismo tem uma característica que é gravíssima e é muito pertinente a determinadas sociedades. Por exemplo, a sociedade brasileira é uma sociedade racista. Ela faz de conta que não é. Olha que eu levei anos para chegar a essa conclusão, que eu dizia assim: "Mas o Brasil não é racista", né. Na minha inocência lá da adolescência, né, que eu tinha um colega da minha classe de sexto ano, eu tinha uma colega, preta, linda, uma mulher belíssima, belíssima, uma adolescente belíssima, mas ela me dizia sempre assim: Só com você eu posso voltar para casa". Nós voltávamos para casa a pé, ela morava um pouco mais depois da minha casa, e ela voltava comigo todos os dias. Aí, às vezes, eu dizia assim às outras colegas: "Espera aí, vamos esperar fulana". "Não, não, não, eu vou andando". Só quem esperava por ela era eu. Eu esperava por ela, sempre esperei. É uma coisa muito estrutural. Na minha casa nunca se admitiu, a minha mãe não admitia de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu tenho, assim, muito claro momentos, olha, um momento da minha vida, eu conto isso, eu tinha uma colega que era muito negligenciada. Isso no que a gente chamava de pré-primário, que seria a classe de 6 anos, né. E aí a escola fez um desfile de bonecas. E mamãe costurava muito bem, fez uma roupa lindíssima para minha boneca. Quando nós chegamos na porta da escola, ela estava chorando, essa colega minha. Aí mamãe perguntou: "Por que você está chorando?" Ela falou: "Porque a minha mãe não trouxe minha boneca". A mamãe pegou a minha boneca, entregou a ela e nós voltamos para casa, peguei uma outra boneca e levei, certo? E no desfile, a boneca que ela estava, que era a minha, foi a que ganhou. Eu perdi o desfile com a minha boneca. Gente, essa coisa do racismo, ela nasce dentro das famílias. E como a sociedade é constituída por uma série de famílias, a sociedade vai incorporando isso. É de um nível de gravidade, sob todos os aspectos. Qualquer forma de preconceito é muito grave. Não se pode ensinar uma criança de que ela é diferente. Não se pode ensinar uma criança de que outra criança que não é da cor dela é diferente. Então, qual é o papel da escola nisso? Dar conhecimento, disseminar, colocar todas as formas de violação dentro do currículo. Põe no PPP, para você assegurar que a alma da escola não vai agir daquela forma e coibir de forma muito forte, com muito poder, qualquer manifestação contrária. Coíbe, precisa coibir. Não existe brincadeira. Eu sempre digo assim, sempre falei isso para os meus alunos: quem brinca é filhote de cachorro e gato. Gente, não pode brincar, porque uma brincadeira pode ser extremamente ofensiva e você nem perceber que está ofendendo. Porque tem muitas pessoas que nem percebem. O que a gente vem trabalhando muito agora, né, de forma significativa, é evitar esses estereótipos, né, evitar de toda forma estereotipar uma pessoa, né. Vou colocar aqui, o exemplo de uma criança mulata, né, ou então, né, praticar isso aqui está mais confuso do que o samba do crioulo doido. Então são expressões que têm um peso se você observar, e uma coisa que é importante é quando você vê expressões desse tipo: "Ah, isso aí é coisa de João sem braço", né. Quando você observa isso, se você separar palavra por palavra, não falar na frase assim, certo? Ah, você vai observar o nível de violência que cada palavra tem, o grau de violência que cada palavra tem. Então, a saída para todas as formas de violação, quer as violações, né,
do cyberbullying, do preconceito de gênero, que é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível o preconceito de gênero, né? Porque as pessoas precisam ser dessa forma, né? E aí você se depara com isso, a única forma que você tem é esclarecer. O conhecimento é a grande arma da prevenção. É você mostrar, põe dentro de todos os componentes curriculares. Transforma as áreas de conhecimento em verdadeiros espaços onde as pessoas possam aprender não apenas história, geografia, mas aprender sobre diversidade. Tem uma coisa, a BNCC tem uma coisa que é interessante. A palavra diversidade aparece na BNCC do ensino fundamental 518 vezes. E nenhuma vez a BNCC define o que é diversidade. Os críticos da BNCC dizem que isso é um horror, que tinha que ter definido. Eu acho fantástico, porque dá oportunidade a quem trabalha a BNCC de perceber que é outra coisa, viu, gente? Não dá para fazer educação nesse país fazendo de conta que a BNCC não existe. Não dá. Não dá. A BNCC é um documento primoroso. Tem defeitos, mas é um documento primoroso do ponto de vista de que está ali escritas as habilidades. Não é todo mundo que entende, não. Um dia desses eu estava vendo uma habilidade de matemática que eu falei, gente, isso é lógica aristotélica. No primeiro ano. Falei, isso não é... Uma pedagoga, sem a prática, ela não consegue compreender aquela habilidade. Não consegue. Tem muitas habilidades da BNCC que o próprio professor não consegue fazer a leitura. Essa mesma eu falei, estou diante de lógica aristotélica. Isso aqui é lógica aristotélica, não é matemática. É a matemática como a gente entende. Então, o que a gente precisa é abrir esse conhecimento cada vez mais. Uma criança que sabe fazer boas escolhas, um adolescente que sabe fazer boas escolhas não pratica bullying. Não vai para a internet para intimidar as pessoas, não vai. Então, a escola tem esse papel. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas isso aí, essa educação é da família. Não! Não. E tem uma coisa que eu acho assim, sabe, como eu estou conselheira de educação, sempre que eu pego um processo assim, com muitas dificuldades, aí as pessoas, olha, mas é uma pessoa tão boa, quis montar uma escola. Eu falei, eu falo sempre isso, me permitam dizer aqui que é até assim, é bem informal. Acorda de manhã e diz assim, vou montar um negócio. Aí pensa, faz aquele pensamento ruminante, né? Vou montar uma escola. Monte não. Não monte não. A escola não é assim. Monta uma floricultura, vá vender samambaia. Olha, não tem regra, não tem gente, quem entrar vai comprar, entendeu? É um espetáculo a pessoa montar uma floricultura. Agora, escola, o nível de responsabilidade é absurdo. Porque você tem responsabilidade por formar e por desinformar. Porque muitas vezes as crianças chegam com informações que são completamente equivocadas e você tem que reconstruir aquilo ali. E é complexo. O que nós fizemos com a educação ambiental, gente? Olha, a educação ambiental é um exemplo maravilhoso. Ninguém se preocupava com absolutamente nada. Tirando minha mãe, que saía na rua com um regador, molhando as plantinhas da rua. Mamãe, isso é mato. Não, mas está vivo. Entendeu? E molhava as plantinhas da rua. Gente, eu fui criada num ambiente que eu considero que é excepcional nesse sentido. O meu irmão disse um dia para minha mãe que achava que tinha um rato no quarto dele, porque vários livros, e ela dizia, não, isso aí não existe, isso aí é invenção sua. Foi você que roeu. Como eu roí o livro? Né? E tal. E aí, um belo dia, a gente descobre mamãe dando casca de queijo para o rato. Alimentando um rato dentro de casa, e a gente sem saber, entendeu? Então, assim, ela saía botando água nos matinhos da rua. E, mamãe, isso é mato. Não, mas está vivo, tudo verdinho. Olha que coisa linda. Bota uma florzinha amarela, alegra a rua. Então, é isso que a gente faz. A escola tem essa responsabilidade de informar e de desfazer uma informação ruim. E é por isso que a gente precisa trabalhar a partir de um planejamento, formar os professores, ouvir os alunos,
disseminar nas famílias em momentos estratégicos, né? É fazer reunião, vou fazer reunião de pais, aí começa. Ah, porque o aluno fulano de tal não para na carteira, não sei o que, papapá. O pai não vai. Quem mais conhece o filho é o pai, são os pais. Então, se ele vai para a escola só para ouvir reclamação, né? Aí tem que fazer o jogo do contente, é dizer, mas ao mesmo tempo mostrar, né, a evolução, as coisas bacanas que ele está fazendo e tal. Quem tem escola tem que ter várias habilidades, inclusive a habilidade de saber que está formando seres humanos. É uma escola que tem que ter compromisso, né? Fica muito nítido, Muito. assim, quando a senhora vai falando, é um compromisso com a educação, que é algo muito sério. A gente estava conversando antes da gravação começar, o quão sério é o trabalho que é desenvolvido nas escolas, né? Pelo menos o quanto deveria ser sério esse trabalho que é feito dentro da escola. E aí, é ter coragem, inclusive, para garantir aquilo que de fato se acredita como educação. Vou dar um exemplo aqui, estava pensando num caso como do exemplo que a senhora deu, de uma pessoa de uma religião de matriz africana, que em um determinado momento da vida dela precisa ir de branco para a Precisa escola. sentar no banquinho. Exato. Sentar no banquinho é um problema. E aí, bom, fatalmente teremos um caso, ou alguns casos de preconceito contra essa pessoa. E aí, a escola assumir, mesmo diante da resistência de algumas famílias, e eu estou sendo mais cirúrgico aqui por conta do racismo que a gente estava falando agora há pouco, é um compromisso que está para além de um combinado, né? Um compromisso social. É um compromisso assim, que perpassa o fato de você ter um contrato assinado. Perfeito. Olha, quando você assina um contrato, quando a escola assina um contrato, ela está assinando um contrato com o pai. Com a criança, não. Com a criança, ela está estabelecendo um compromisso de que ela será, né, o objeto focal daquele universo. Cada criança, individualmente, uma por uma. Tem 40 alunos na sala. São 40 indivíduos com coisas, experiências diferentes, habilidades diferentes, competências diferentes, níveis de interesses diferenciados, tudo. E você tem que dar uma... Por isso que eu gosto muito do modelo colaborativo. Porque ali você consegue conviver melhor com as diferenças no modelo colaborativo, né? Antônio Nova sempre disse que esse modelo de uma carteira atrás da outra, quer dizer, o estudante é o estudante da nuca. Você está sempre diante da nuca de alguém, a não ser que você seja o primeiro da fila. É um modelo totalmente ultrapassado. Totalmente ultrapassado. Hoje a gente precisa fazer com que a experiência de um ajude o outro. A experiência de uma criança desprovida de preconceito é capaz de transformar uma criança preconceituosa. Porque, na verdade, não existe criança preconceituosa, existe criança submetida a regras do preconceito, às regras do preconceito. Elas são submetidas. É como prostituição infantil. Não existe prostituição infantil. Existem crianças que são exploradas sexualmente, é diferente. Né? É um pai que é preconceituoso. Ah, você traz aquela coleguinha moreninha sua, entende? Aquilo ali vai, né, vai projetando. E aí eu dou sempre um exemplo com a educação ambiental, porque nós transformamos muitas coisas nesse país ensinando as crianças. Educação para o trânsito, nós transformamos muito. A minha neta vai fazer 14 anos, ela nunca entrou no carro para eu dizer assim, coloca o cinto. Nunca, nunca. Porque é automático. Um adolescente hoje entra no carro e ninguém precisa dizer, coloca o cinto. Se ela estiver atrás, se ela estiver na frente, a primeira coisa que faz é entrar no carro e coloca o cinto. O que é isso? Isso é educação. Isso é a educação que faz. Né? O que faz ela dizer que eu vou matar uma baleia porque vou usar um canudo de plástico é educação. E, olha, vou parafrasear Nelson Mandela, né? Com toda
dimensão de Nelson Mandela. Os homens não nasceram odiando. Os homens não nascem sabendo odiar, sabendo discriminar, né? Sabendo destratar. Os homens não nascem assim. Os homens são ensinados. Ora, se a gente ver se é possível ensinar a odiar, é possível ensinar a amar, é possível ensinar a respeitar. Alguns dias atrás eu participei de uma audiência que o promotor, não era uma audiência, era uma reunião, e tinha um promotor negro, né? Um homem preto. E aí o que aconteceu? Uma das pessoas foi fazer um discurso e falou, não, porque na verdade isso é só para denegrir. Na mesma hora eu pulei, eu falei, mandei assim no papel, isso é capacitismo. Aí ela mandou de volta, como assim? Eu falei, denegrir significa tornar negro. E desde quando tornar negro é ruim? Né? Quando a gente diz assim, essa coisa do capacitismo é uma coisa que a gente precisa ensinar nas escolas, né? Hoje é dia de branco. Por que hoje é dia de branco? Né? Ou então, vou clarear essa ideia. Quando é que você diz que vai clarear essa ideia? Quando você vai elucidar. Então, clarear é uma coisa boa, de claro, de branco. Né? São coisas que a minha geração, nossa, eu faço exercícios, verdadeiros exercícios para, né, não fugir mais. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas agora tudo é politicamente incorreto. Por quê? Porque nós temos conhecimento maior, nós temos um conhecimento maior da legislação, né, de direitos humanos. Hoje nós temos uma amplitude bem maior em relação a isso. Eu espero que melhore muito para que a gente alcance cada vez mais. A escola é um lugar de aprendizagem. E uma das características, né, do bullying é o isolamento, né? Você vai afastando aquela pessoa, ela também vai se... A ideia do agressor é isolar a pessoa. Né? E por consequência o outro vai introjetando. Exato, né? Vai entrando, assim. E aí, a senhora passou aqui em alguns momentos na sua fala sobre os alunos autistas, né? Eu queria trazer um pouco sobre esse cuidado. Afinal de contas, hoje a gente vive no Brasil uma realidade com muitos alunos no mundo, né? Alunos com demandas educacionais diferenciadas. A professora Josevanda que me ensinou isso um pouco antes da gente entrar no ar. Porque a gente fala, é uma criança especial. Qual é a criança que não é especial? Todas as crianças são especiais. Então, para a gente distinguir, são demandas diferenciadas, né? Também não gosto daquela coisa típica, porque é típico como? Não, é atípico, é neurodivergente, são vários... Como eu sou a minha natureza é de educadora, então eu acredito que são crianças e adolescentes com demandas educacionais diferenciadas. Perfeito. E aí, hoje a gente vive essa realidade, é muito comum a gente ter um ou mais alunos com essas demandas numa sala de aula, e a gente precisa estar com um olhar, então, ainda mais atento para esse universo, para o relacionamento dessas crianças com as demais crianças. Qual é o cuidado aí nesse sentido? A primeira coisa, vou falar de uma coisa que a escola detesta. Toca na ferida. Esqueça seu currículo. Esqueça. A escola ama o currículo. A escola tanto ama o currículo que ela chamava de grade curricular. Né? Algum tempo atrás a gente chamava grade curricular. Onde é que você está na grade? Ali todo mundo presinho, naquele espaçozinho. Tem que flexibilizar o currículo. O caminho é você criar estruturas para que um currículo natural, funcional, né, adequado, né? Veja, eu sou uma historiadora, minha inteligência, usando a teoria de Harold Gardner, das inteligências múltiplas, a minha inteligência é uma inteligência para ciências sociais, né? Uma inteligência muito focada em ciências sociais, com muita facilidade em ciências sociais. E uma coisa que é interessante é que eu nunca me interessei por me aprofundar em matemática. Mas eu era obrigada ali porque eu tinha que cumprir a grade curricular para uma criança autista que tem hiperfoco, por exemplo, em dinossauro. Existem crianças autistas que têm hiperfoco em avião.
Existem crianças autistas. Tem uma criança de uma experiência aqui do Rio de Janeiro, de escola pública aqui do Rio de Janeiro, que eu considerei assim fantástica. Ele tinha hiperfoco na máquina de lavar roupa, certo? A professora o que fez? Uma máquina de lavar roupa de papelão. Gente, isso é tão genial. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Ela fez uma máquina de lavar roupa de papelão e ela ia para trás da máquina e ela rodava a máquina com o alfabeto dentro, para ele abrir a máquina e ver que letra é essa? Qual é essa sílaba? Ela alfabetizou o menino com a máquina de lavar de papelão. É uma coisa genial. Cada vez que eu vejo um professor fazer uma coisa dessa, eu tenho certeza absoluta que a gente vai sobreviver, né? Então, uma criança com hiperfoco em avião, ponha tudo que ele vai aprender no avião. Ela aprende. Uma criança com hiperfoco em dinossauro, jogue tudo que você imaginar nos dinossauros. Certo? Estude ciência, aqui é a cabeça, aqui é o tronco, aqui são os membros, entendeu? Aqui a visão, o olfato, ponha todo o conhecimento lá no dinossauro. Perfeito. Professora, a gente está, infelizmente, chegando ao fim, mas eu queria aproveitar esse momento final para pedir para a senhora deixar uma mensagem, né? A senhora sempre com essa fala tão inspiradora, tão potente, tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante. Eu espero. Então, que mensagem a senhora deixa assim, de uma educadora para tantos educadores que estão nos assistindo? Acreditem na educação. É isso. Olha, depois da vida, é ela. Perfeito. Depois da vida, é ela, porque a educação promove dignidade, promove saúde, né? Uma pessoa que é educada, e educada no sentido amplo da palavra, né? Ela sabe se cuidar, ela sabe decidir sobre o que é certo, sobre o que é errado. A educação é de todas as coisas que o homem criou, né? E eu acho que a educação, acho não, a educação é algo nato da própria existência humana, porque o homem nasceu para aprender, né? Acreditem na educação e tenham a certeza que toda criança aprende. Toda criança aprende. Obrigado, professora. Eu é que agradeço. Obrigado vocês que ficaram com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo MesaCast do Fala Mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente, viva nós!